Olá, meu nome é Ananda Santos de Oliveira, sou acadêmica de licenciatura em Química e, em conjunto com os meus colegas Ana Catarina Teles, Alessandro Neto e Eduardo Oliveira, irei falar sobre a família do carbono, o grupo 14 da tabela periódica. Esse grupo tem como seus componentes o carbono, o silício, o germânio, o estânio, o chumbo e o fleróvio. Eu irei falar mais especificamente sobre o carbono. O carbono tem como seu símbolo a letra C maiúscula e ele é classificado como um metal. O seu número atômico é igual a 6 e a sua massa atômica é igual a 12, ou mais especificamente 12,011. Quanto ao seu ponto de fusão e a sua densidade irão depender do estado alotrópico que ele se encontra. Outra característica importante do carbono é que ele é tetravalente. Ou seja, ele tem a habilidade de formar 4 ligações por possuir 4 elétrons na sua camada eletrosférica livres para fazer essas ligações. Estados alotrópicos. O carbono é um elemento químico que possui a habilidade de realizar o fenômeno de alotropia, ou seja, ele liga-se entre si de maneira diferente e forma várias substâncias simples com características e formas diferentes. Dos alótropos do carbono, os mais conhecidos são o diamante, o grafite, a grafita e o fulereno. Basicamente, o que diferencia esses estados alotrópicos é a geometria, pois os átomos tendem a se organizar de forma diferente. No diamante, o átomo se liga a outros 4 átomos, formando de certa forma uma célula unitária simples, garantindo assim rigidez para esse formato alotrópico. Já a grafita, ela se organiza de forma em que há hexágonos de átomos em um único plano. Assim, ela forma essas placas de átomos hexagonais que se empilham uma em cima da outra, mas têm a habilidade de deslizar uma sobre a outra. Isso faz com que a estrutura torne-se sensível, no caso, mais fácil de ser quebrada. Já o fulereno, ele é uma estrutura poliédrica com um átomo em cada vértice. E isso faz dele não uma estrutura tão rígida nem tão frágil, mas ele tem a vantagem de ser versátil para a síntese. As aplicações do carbono. O carbono, por ser um elemento químico muito flexível quanto às suas ligações, ele tem várias funcionalidades. Na fabricação do lápis, eletrodos e também em lubrificantes de placas e rolamentos em formato alotrópico de grafite, ou da grafite. Na fabricação de joias, quando ele está em forma de diamante, e quando ele também está nessa forma alotrópica, ele pode ser utilizado para a produção de elementos industriais de corte e perfuração. Também pode ser usado na metalúrgica e na datação de objetos que são encontrados em sítios arqueológicos. Esse mais especificamente é o isótopo radioativo do carbono, no caso o carbono 14, que por ser radioativo tem essa possibilidade de ser utilizado na datação de objetos arqueológicos. A facilidade de ligação do carbono faz com que ele tenha essa habilidade de se ligar com átomos menores e até mesmo com ele mesmo, formando assim cadeias longas, cadeias múltiplas e até mesmo cadeias cíclicas. O carbono ligado ao hidrogênio forma inúmeros compostos, que chamamos de hidrocarbonetos. E aqui nós temos 3 exemplos desses hidrocarbonetos, que são os alcinos, alcanos e alcenos. Dentro deles, a gente vai ter os compostos químicos correspondentes a cada um deles. Isótopos. Existem 3 isótopos do carbono que são de origem natural: o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. O carbono 12 é o mais abundante na natureza, o carbono 13 é o menos abundante na natureza e o carbono 14 ele tem apenas traços dele na natureza. Ele é um carbono radioativo e, como eu disse anteriormente, ele é utilizado para a datação de artefatos arqueológicos. Óxido de carbono. O carbono ligado ao oxigênio, ele dá origem a 2 tipos de gases.
o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás incolor, sem cheiro e tóxico. Já o dióxido de carbono, ele é um gás incolor, sem cheiro e mais pesado que o ar. O dióxido de carbono, ele é muito mais comum na atmosfera. E, além disso, é um gás essencial para a fotossíntese, por ser um dos principais compostos desse processo. Apesar dele ser um gás em abundância, digamos assim, na natureza, muito mais do que o monóxido de carbono, em excesso na natureza ele causa alguns problemas respiratórios. E, além disso, ele também facilita a entrada de doenças no organismo dos seres vivos. O impacto ambiental. O monóxido de carbono, apesar de ajudar na fotossíntese, ele também pode ajudar no efeito estufa, porque da mesma forma que ele permite que a luz solar entre por ele, ele também tem o efeito de não deixar esses raios solares voltarem para saírem da atmosfera. Então acaba que o planeta fica ali guardando o calor e isso aumenta a temperatura e faz com que tenhamos muitas catástrofes ambientais. Bom, é basicamente isso. Muito obrigado e Olá, meu nome é Ana Catrina e vou dar sequência à apresentação dando início ao tópico do silício. Bom, para começar, o silício é representado pelo símbolo Si. Ele possui uma massa atômica de aproximadamente 28 unidades e seu número atômico é o 14. Assim, ele contém na sua estrutura 14 prótons e 14 elétrons. Uma curiosidade é que o silício ele é o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, atrás somente do oxigênio. O silício ele é um elemento do terceiro período da família do carbono e devido a isso ele possui propriedades muito parecidas com a do próprio carbono. Por exemplo, ele é um sólido duro, possui estrutura cristalina parecida com a do diamante e é formado somente por ligações entre carbonos. E as suas reações químicas também são semelhantes à do carbono. Entretanto, o silício ele nunca é encontrado de forma natural, de uma forma isolada. Ele é sempre combinado com algum outro elemento. Em 1824, o químico sueco Jacob, por meio do aquecimento de tetrafluoreto de silício com potássio, ou seja, ele precisou fazer o aquecimento desse componente para poder separar o silício do potássio. Aplicações. De maneira geral, o silício ele é encontrado na natureza na argila, em granitos e principalmente na areia. Normalmente na forma de dióxido de silício, que ele também fica conhecido como líquica e silicatos, que são componentes contendo silício, oxigênio e metais. Ele está praticamente presente, como já dito, na areia, ele também está presente no barro e no solo. Aqui a gente tem alguns exemplos. O outro exemplo é o vidro, que é basicamente feito de areia. Tem alguns modelos também de telhas, que o silício também está presente no silicone. E ali em cima a placa de computadores. O silício está presente entre os conectores. O silício ele também pode ser encontrado em todas as águas naturais, na atmosfera, por exemplo, a poeira, e em plantas, em esqueletos, em todo o tecido orgânico e alguns animais também. O germânio. O germânio ele possui já a simbologia Ge e hoje ele é considerado um metal. Ele ocupa a terceira posição do grupo 14, que é o mesmo grupo do carbono e do silício. Possui um número atômico de 32 e a massa atômica é de aproximadamente 72,6 unidades de massa atômica. De maneira geral, o germânio ele é sólido, duro, ou seja, dessa maneira ele se torna mais quebradiço. Ele possui um brilho intenso e nas laterais ele possui uma coloração branco, meio acinzentada. Assim como os outros metais, ele é difícil de ser encontrado de maneira elementar, de maneira isolada. Mas ele é mais um componente de minérios.
Ele possui também uma estrutura cristalina semelhante à do diamante, ou seja, ele é cúbica, quando está no estado natural dele. Ele possui estados de oxidação variantes de -4 e +4, e quando ele está na forma de óxido, ele acaba por resistir à maioria dos ácidos. O germânio ele pode ser encontrado principalmente nos minerais, como o germânio ele é encontrado principalmente em minerais, mas ele é encontrado em componentes do nosso dia a dia, como por exemplo as fibras óticas, aqui no exemplo o amplificador de som, ele também faz parte do tetracloreto de germânio, que é os polímeros no PET. Ele também pode ser encontrado em radares infravermelhos, lentes de alto índice, joias, metais de ouro com 12% de germânio, entre outros. A obtenção do germânio, os únicos minerais rentáveis para a extração do germânio são as germanitas, que possuem 69% de germânio, e a ranieta de 7,8% do elemento. A forma mais comum de obtenção do germânio é através da extração do cloreto, que é o GeCl4. Principais propriedades químicas do germânio, que é o germanados, que ele é mais encontrado no minério, o dióxido de germânio e o óxido de germânio, que ele é importante na construção de vidros industriais, e ele também eleva na transmissão dos infravermelhos. Meu nome é Eduardo da Silva Oliveira e eu vou falar sobre o elemento estânio. O seu símbolo é SN. O grupo é dos metais. O seu número atômico na tabela periódica é de 50. A sua massa atômica é de 118,7. O seu ponto de fusão é 232,65 graus Celsius. O seu estado é sólido. O seu ponto de ebulição é 2.601,85 graus Celsius. A sua densidade é de 7,298 gramas por centímetros cúbicos. Os seus estados de oxidações é -4, +2 e +4. A sua configuração eletrônica é equivalente ao criptônio no seu estado equilibrado, no seu equilíbrio químico. E suas camadas são 4d10, 5s2 e 5p2. O estado alotrópico do estânio. O estânio pode se organizar em dois tipos de estrutura. Na esquerda, podemos ver o estânio branco, que ele se assemelha a uma estrutura de corpo centrado. E na direita, que é o estânio cinza, ele se assemelha a uma estrutura do diamante. A transformação do estânio no branco no cinza se dá pela expansão do volume, que é aproximadamente 27%. Isso proporciona a desintegração do material, e a temperatura que esta transição ocorre é de 13,2 graus Celsius. Mas a sua conversão ocorre de forma muito vagarosa nas condições normais de climas mais quentes. Mas o uso do estânio em regiões muito frias pode causar problemas graves, como o que ocorreu na Rússia em 1812, quando houve um inverno muito rigoroso e acabou transformando o estânio branco no cinza. E nesse período também estavam ocorrendo as invasões napoleônicas. E muitos dos soldados que tiveram problemas com suas fardas acabaram tendo problemas também na guerra, que isso foi até um dos motivos que eles dizem até hoje, que foi por causa dos problemas que tiveram nas suas fardas. Mas os botões das suas fardas eram feitos de estânio, e como estava muito frio, os botões simplesmente se esfarelaram. As propriedades químicas do estânio são o monóxido de estânio, que é o SNO,
e o dióxido de estânio, que é o SNO2, são anfóteros. O que são anfóteros? São aqueles substâncias que podem se comportar tanto como ácido como uma base. Ele também não possui estabilidade nos seus hidretos, somente nos seus tetrahidretos. O estanose, que é o SN+2, é um ácido moderadamente forte e possui tendência de formar complexos com ânions, como o cloreto de estânio, o cloreto de estânio 2 e o tetracloreto de estânio. Os impactos ambientais do estânio hoje em dia não são muito bem pesquisados e não tem muita informação sobre ele, mas como tudo, a maior parte das nossas coisas que temos de metais são feitas ou então possuem uma certa quantidade de estânio, a maioria dessas coisas vão parar no lixo. Muito pela falta de consciência das pessoas e pelo descarte incorreto. E isso sim gera um impacto ambiental, porque o descartar o lixo incorretamente pode até gerar consequências de contaminação do solo. E como isso não é devidamente pesquisado e não tem informações suficientes sobre isso, a gente nem tem noção de como isso pode gerar no futuro. O chumbo, o seu símbolo é Pb, ele faz parte dos grupos metais. O número atômico na tabela periódica é 82, a sua massa atômica é de 201,2 e o ponto de fusão é 327,46 graus Celsius. Seu estado é sólido. O ponto de ebulição é 1748,85 graus Celsius. Sua densidade é de 11,34 gramas por centímetros cúbicos. Os seus estados de oxidação é +2 e +4. E sua configuração eletrônica, que é o equilíbrio químico, é equivalente ao xenônio, que é 4D14, 5D10, CS2 e 6P2. As aplicações do chumbo estão no nosso dia a dia, como vários outros tipos de metais, em tantos como utensílios de segurança, nas construções de prédios, de edifícios, como nas caças, na pesca e nas academias, como os pesos e esse tipo de coisa. As propriedades químicas do chumbo são: o monóxido de chumbo é um afótero e o dióxido de chumbo é um bom oxidante, embora não tenha muito conhecimento sobre suas propriedades. Os impactos ambientais do chumbo são extremamente graves, porque o chumbo é um metal pesado e o corpo humano não consegue sintetizar eh, grandes quantidades desses metais pesados como o chumbo, e isso acaba gerando grandes consequências ambientais e contaminando o solo, contaminando a água e causando realmente graves problemas de saúde, como intoxicação por chumbo. E essas são as nossas referências.